Olá a todas e todos, bem-vindos a mais este painel do quarto encontro da Repórter. Este painel intitula-se Innovative Farming, Diffusion of Agricultural Knowledge in the Iberian Countryside, 16th to 19th Centuries, e esta sessão vai ter lugar em português, ao contrário do que está indicado no programa. Vamos ter 5 apresentações, e cada uma delas com 15 minutos, e haverá um tempo para perguntas e respostas no final. A primeira apresentação, intitulada Agricultural Knowledge and Practices in the Monasteries of Northern Portugal, 16th and 20th Centuries, vai ser feita pela Anabela Ramos, membro do BC Project. Aliás, todas as pessoas que vão fazer apresentações hoje são membros deste projeto. Anabela Ramos, da Universidade de Coimbra. Passo imediatamente a palavra à Anabela Ramos. Tem 15 minutos. Obrigada. Eu já me perdi. Eu peço desculpa, mas eu perdi. Boa tarde a todos. Opa, aqui umas confusões. Boa tarde a todos. Eu vou passar então a partilhar a minha tela. Que já vai, que é por aqui. Pronto, acho que está bem. Eu fiz o PowerPoint em inglês, mas eu vou falar em português. Pronto, eu vou começar muito rapidamente, por fazer aqui uma breve apresentação. Portanto, falar da congregação, os mosteiros a norte que eu vou especificar aqui, vão ser os mosteiros beneditinos da congregação de São Bento de Portugal, que foi fundada nos finais do século XVI. Portanto, e a partir desta congregação, vou analisar as livrarias monásticas, que logo no início da congregação, logo nas primeiras constituições em 1590, é considerado que é muito importante haver uma biblioteca em cada mosteiro, e depois vou analisar o conhecimento científico que estas bibliotecas vão conter e que está diretamente relacionado com o desenvolvimento agrícola que eles vão patrocinar nas suas quintas e nas suas cercas. A congregação de São Bento foi estabelecida em 1567 e confirmada depois, mais tarde, já com Filipe II, em 1583. Portanto, ela vai ser constituída por, até aqui, os mosteiros beneditinos estavam dispersos, estavam dependentes de monges comendatários. A partir desta altura, por ação de Dom Sebastião, os mosteiros vão ficar todos reunidos, os 22 mosteiros da Ordem de São Bento que havia em Portugal vão ficar reunidos numa única congregação, e vão ser geridos a partir da casa-mãe que vai ficar estabelecida no Mosteiro de São Martinho de Tibanes. A estes mosteiros vão se juntar ao longo do século XVII e XVIII 13 mosteiros no Brasil. Portanto, a congregação vai denominar-se Congregação dos Monges Negros de Portugal e do Brasil. Destes 22 mosteiros em Portugal, 17 deles são a norte do Douro. Portanto, são os primeiros instituídos logo no século XI, pela ação do povoamento em Portugal, com a Reconquista e, sobretudo, pela ação de Dom Henrique e Dona Teresa. Com a criação da congregação, portanto, nos finais do século XVI, o que nós vamos assistir é à reorganização do espaço monástico, quer ao nível dos edificados, quer ao nível das cercas e dos terrenos e das quintas que eles vão comprar para promoverem a partir daí o desenvolvimento agrícola. Porquê? Porque eles têm necessidade de aumentar, de impulsionar a agricultura para prover a sua própria subsistência, e depois também há uma razão muito importante, é que os mosteiros a partir desta altura ficam livres dos abates comendatários. Os abates comendatários eram quem? Eram figuras nacionais que não residiam no mosteiro, mas apenas recebiam as rendas desse mosteiro, e recebiam 2/3 da produção. Da produção de cada mosteiro. A partir desta altura, os mosteiros passam a centrar toda a sua produção em si próprios, portanto, produzem para si próprios, não têm que pagar a ninguém, e, portanto, isso vai motivá-los ao desenvolvimento agrícola.
E duas das ações que eles vão fazer, para além do aumento das propriedades pela região, naturalmente, que vão ser entregues a foreiros, eles vão alargar e vão fechar as suas cercas monásticas. Isso verifica-se logo nos primeiros anos do século XVII, e é até a origem de alguns conflitos com as populações, isso é visível até nos processos judiciais, e depois vão adquirir quintas para a administração direta. No caso de Tibães, eu tenho aqui, Tibães vai adquirir ao longo do século XVII 6 quintas, todas num espaço de 3, 4 quilómetros no raio do mosteiro, que eles vão gerir e vão até especificar com determinadas produções. E depois vão promover o desenvolvimento agrícola, sobretudo, eu depois já explicarei à frente porquê, sobretudo no vinho, na produção de oliveira, essencialmente a norte do Douro, porque eles vão ser os grandes impulsionadores da produção de azeite a norte e de trazer a oliveira para norte, da fruta para a subsistência dos próprios monges, para serem autossuficientes na produção de fruta, que fazia parte da dieta alimentar diária do refeitório, da criação de gado e das hortícolas, dos vegetais. As livrarias monásticas, eu tenho aqui referido às Constituições de 1628, já há bocadinho referi as de 1590, são os 2 textos constitucionais onde nós vamos já encontrar a presença da importância da biblioteca. Em 1590 apenas se refere que é importante haver uma biblioteca, em 1628, portanto o segundo texto constitucional vai definir melhor como é que deve ser a biblioteca de cada mosteiro. E vamos perceber que havia um monge bibliotecário, que era necessário haver índices, portanto livros onde se escrevessem os livros que iam entrando. No caso de Tibães, eu vou localizar 4 índices ao longo do século XVII e XVIII, um no século XVII e 3 no século XVIII. Portanto, o que eu investiguei aqui foi a partir do último índice feito em 1798. Vamos perceber que a biblioteca é um espaço fechado, não é um espaço aberto. O monge não tem a liberdade de ir à biblioteca quando quer. Que existem, por exemplo, 4 chaves. Uma na presença do abade, outra do prior, outra do monge bibliotecário e outra no padre procurador. Portanto, há aqui um limite de acesso à biblioteca. Mas vamos perceber também que a biblioteca de Tibães a partir de 1772, vai ter possibilidade de ter livros proibidos, tem o privilégio real de ter livros proibidos. Isso é visível, por exemplo, nesta imagem, as 3 janelas ao fundo estão gradeadas, portanto o rei vai exigir que o acesso ainda fique mais limitado, inclusivamente pela parte exterior. Vamos perceber também que os monges beneditinos, quando é constituída a Real Mesa Censória, vão ter monges nessa Real Mesa Censória, há pelo menos 2 monges beneditinos que nós conhecemos, e vamos perceber também que os livreiros que os vão abastecer ao longo, sobretudo na segunda metade do século XVIII, são os grandes livreiros que estão estabelecidos em Lisboa, franceses e um italiano, e que são eles que vão fornecer os nobres e os grandes senhores do norte, e naturalmente também da corte. Mas, por exemplo, em Braga, são estes livreiros que abastecem Dom Gaspar de Bragança, o arcebispo de Braga, que era da família real, e, portanto, eles vão ter os melhores livreiros a trazer-lhes os melhores livros em voga da Europa Central. Sobretudo também da região de Lyon, alguns destes livreiros são da região de Lyon, e portanto eles estão a par do que melhor, tudo o que se publicava, dos melhores conhecimentos que se publicavam na Europa. E isso vai ser visível nos livros que nós vamos encontrar na biblioteca. E vamos perceber que estes livros vão acompanhar o desenvolvimento agrícola. Um dos primeiros livros que nós vamos encontrar, que eles compram logo nos inícios, portanto estamos nos inícios do século XVII, com a congregação e cada um dos mosteiros já entrarem em obras nos seus edificados, mas também a melhorarem a produção agrícola. E vamos ter logo o grande livro de agricultura que circulava pela Península Ibérica, do Alonso Herrera, portanto que já era um livro que já vinha desde 1513, e eles vão comprar logo a edição de 1605. Vamos também observar aqui a Agricultura das Vinhas, uma obra de 1712, onde se explica tudo, onde um livro bastante completo sobre como a produção de vinha, da enxertia, das castas, da produção de vinho, das borras, de vinagre, portanto tudo o que era relacionado com a vinha estava concentrado neste livro. E eu, por exemplo, vou observar que este livro não estava só em Tibães, estava noutras bibliotecas, por exemplo em Bostelo,
Aqui só uma à parte, eu tive acesso aos índices dos outros mosteiros a partir dos processos de extinção, que são índices de listas de livros muito mais limitadas, mesmo assim consigo chegar a alguns. É evidente que para o século XVIII e com força, portanto, em consequência dos livreiros que eles têm, que lhes trazem os livros, nós vamos encontrar os melhores tratados franceses que os vão ajudar na produção agrícola. L'École de Jardin de Potager sobre a produção de hortícolas, portanto um livro bastante completo, em 2 volumes, que fala quase todas as plantas da horta. O Maison Rustique, uma obra em 2 volumes, que é já uma 3ª edição, de 1721, portanto dos melhores livros, que fala de tudo, das construções agrícolas, das águas, das florestas, dos cereais, enfim, uma obra bastante completa. A obra do José António Valcarcel, A Agricultura General, uma obra em 10 volumes, editada entre 1765 e 95, mas que eles só vão encontrar 5 volumes em Tivães, e com alguma certeza também no Mosteiro de São Romão de Neiva, também há alguns livros desta coleção, embora não seja muito explícito. Portanto, das melhores obras que circulavam, que era um agrónomo, portanto, das melhores obras que circulavam pela Europa sobre produção agrícola. Continuando pelo século XVIII, nós temos uma obra bastante interessante e muito bonita, a La Botanique, portanto, as plantas, quer na sua versão alimentar, quer medicinal, quer nas artes, toda ela muito ilustrada, portanto, com todas as plantas, com as novas plantas que já tinham chegado à Europa e com as ancestrais que estavam cá. Este Dicionário Universal da Agricultura é uma obra de um botânico e agrónomo francês, um homem que era conhecido por Jean-Jacques Rousseau, que tinha o seu próprio jardim botânico, que era professor em várias escolas, sobretudo em Lyon, de agricultura e de veterinária, que promovia vários cursos e que foi convidar para este dicionário os melhores professores das universidades francesas. Portanto, não é um livro qualquer, 7 volumes, eles tinham-no. E depois, naturalmente, que também tinham os melhores portugueses. A minha colega a Inês vai irá falar do Garrido. O Garrido não está na livraria de Tivães, portanto eles preteriram-no em relação aos grandes autores franceses e aos grandes tratados franceses de agricultura. Mas vão ter, por exemplo, o João António Dolabella, que era professor da Universidade de Coimbra, que vem de Pádua, tal como o Vandelli, que falarei a seguir. Eles são os 2 contemporâneos, são os 2 convidados pelo Marquês de Pombal para virem para ser professores de Coimbra. Anabela, faltam 5 minutos. Também já estou quase a acabar. Neste caso, Dolabella era professor de Física e, portanto, vai escrever 2 livros sobre oliveiras, produção de azeite e produção de oliveiras, e veremos a seguir que os monges tibães os vão comprar e os vão utilizar. Naturalmente também o Vandelli. O Vandelli está em várias bibliotecas de vários mosteiros, no Postelo, São Romão de Neiva, em Tivães. Esta obra em concreto, o Dicionário de História Natural, está em São Romão de Neiva. Em Tivães eles vão ter 2 outras obras dele, mas em latim. Naturalmente também o Félix Avelar Brotero tinha que estar, a Flora Lusitânica, e naturalmente, obviamente, todas as memórias da Academia das Ciências também constam da livraria de Tivães, ou pelos da Agricultura, mas eles têm várias obras da Academia, portanto, têm o melhor, quer o melhor europeu, quer o melhor em Portugal, portanto, o que vem da Academia, Coimbra, e o que vem do centro da Europa. Isso tudo depois vai se refletir na prática agrícola. Na produção de azeite, de oliveira, portanto, e aqui como temos este pequeno exemplo, são os exemplos em que eles fizeram o engenho de azeite segundo o método da Dolabella, portanto, claríssimo. Eles compraram os livros, mas não os deixaram na estante, eles leram-nos e utilizaram os seus ensinamentos. Na produção de vinhas, isso é transversal desde os inícios do século XVII, aliás, nós vimos logo com a agricultura das vinhas até aos finais do século XVIII, por uma razão muito simples, eles são obrigados a beber, por razões constitucionais, vinho maduro, estão numa zona de vinho verde, o vinho é verde, e portanto eles procuram sempre nesta procura constante de ter bom vinho verde para que seja levado à mesa. E, por exemplo, em 1783 têm a experiência de produzir plantar vides do Douro. Portanto, é mais uma prova da sua
da sua insistência constante de terem viveiros, de terem enxertias, da trasfega, da produção de vinho, de melhores castas, sempre as melhores castas, sempre novas terras. Portanto, isto é uma preocupação constante que se verifica em todos os mosteiros. Nos pomares, a mesma questão. Portanto, logo no século XVII nós vemos a renovação dos pomares, também é constante, mas, por exemplo, eu apanhei aqui esta informação de Cocojães, que fica, já é a sul do Douro, mas está logo ali, eles a dizerem que produziram, mas com as frutas que substituíram as frutas de mau gosto por outras mais delicadas e saborosas. Portanto, esta necessidade sempre de melhoramento agrícola. E, por fim, a plantação de pomares à corda, não só para a formosura do mesmo pomar, portanto aqui estes pomares eram plantados na cerca monástica, neste caso a cerca monástica, portanto a necessidade do ajardinamento da cerca, mas também para ser vadeada dos ventos e do sol. E os pomares à corda eu vou-os encontrar também, por exemplo, em Bostelo. E, finalmente, os vegetais, né? As hortas. Também se verifica sempre aí pela compra de sementes. É uma constante também no século XVIII, não tanto no século XVII, mas no século XVIII verifica-se muito a compra de novas sementes naturalmente, para melhorarem a produção e para terem novidades. As couves brocos, eu aqui assinalei a amarelo, aqui, por exemplo, esta compra em 1786, de variadíssimas sementes. E, por exemplo, o espinafre, eles semeiam o espinafre, eu observo a plantação de espinafre desde o início do século XVII, mas eles aqui vão comprar provavelmente uma diferente semente de espinafre, mais produtiva, melhor. Portanto, há esta necessidade de melhorarem é também uma constante que se verifica. E, portanto, eu penso que mantive o tempo e terminei. Portanto, em conclusão, não fiz a conclusão, mas em conclusão muito rápida, portanto, há aqui uma relação muito direta entre os livros que eles compram para as suas bibliotecas e depois o que nós observamos, pouco, mas o que nós observamos na produção agrícola, quer ao nível dos terrenos, quer ao nível das novas sementes, das novas plantas, das novas variedades e, naturalmente, de melhoria também da produção, porque eu também observo noutros espaços, por exemplo, as determinações quanto à fertilização, os pomares tinham que ser fertilizados 2 em 2 anos, por exemplo, são regras que eles vão escrevendo e que naturalmente vão buscar aos vários tratados que têm na sua biblioteca. Muito obrigada, Anabela. Vou agora vamos passar para a comunicação seguinte, intitulada Studies, Techniques and Dissemination of Agricultural Knowledge in the 18th and 19th Centuries, das Spanish Sociedades Económicas de Amigos del País. Comunicação esta, da autoria de Alberto González, Francesco D'Amaro, Carlos Manuel Faísca, mas vai ser apresentada pelo Alberto, penso eu. Vamos a isso. Vou falar en galego, no portugués un pouco máis do norte. Temos unha presentación en portugués, por si acaso. Vamos a ver que consiga partillar. Aquí está. Ben, pois vou presentar o traballo, estudos, técnicas e diseminación do coñecemento agrícola nos séculos XVIII e XIX, as reales sociedades económicas de amigos del país. Entón, o objetivo vai ser presentar e analizar os proxectos impulsados por estas sociedades españolas con foco na transmisión e no fomento do coñecemento agrícola a partir de unha triple abordaxe. Primeiro, un análise do fenómeno educativo no marco destas sociedades. E despois ofreceremos exemplos de 3 casos particulares con contextos moi diferentes, cada un está en un extremo de feito do país, pero tamén entón os contextos varían moito a nivel xeográfico, climático e edafolóxico. E finalmente unha avaliación sobre o alcance, límites e grau de innovación destes proxectos. Ben, en primeiro lugar estamos no contexto do iluminismo na segunda metade do século XVIII, coincidindo en parte co reinado de Carlos III. Entón, a intención de trasladar á sociedade unha serie de coñecementos novos científicos e técnicos chegou a materializarse na aparición destas sociedades económicas de amigos del país, que levaron a cabo
o traballo de identificar problemas presentes nas ramas económicas e regionais e tratar de ofrecer solucións para corrixilas. Entón, dada a importancia esencial do sector primario, a agricultura pois recibiu polo xeral unha grande atención por parte destas entidades. No caso portugués, pois, aínda que houbo algún intento tamén para promover sociedades agrícolas dende as últimas décadas do 700, pois parece que a creación dunha rede de organizacións privadas que se dedicasen ao desenvolvemento do sector agrícola pois experimentou un maior retraso. Pero, bueno, en primeiro lugar, debemos recoñecer unha serie de precedentes en outras sociedades patrióticas existentes en Europa, como nas cidades de Berna ou Dublín. E no caso español vai ser a primeira a Real Sociedade Vascongada de Amigos do País, fundada en 1764, e a iniciativa vai se xeralizar a partir do impulso recibido por Pedro Rodríguez de Campomanes, conselleiro de Facenda e Fiscal do Consello de Castela. Entón, a partir de aquí, o modelo das futuras sociedades económicas quedaría baseado no da madrileña, a matritense, creada en 1775. Entón, a Coroa concedía permisos, pero a iniciativa era realmente privada e partía das personalidades destacadas en cada rexión. E até 1808 foron fundadas 83 destas corporacións, mais as creacións seguiron despois, aínda que a un ritmo menor. Ben, entón, no relativo aos planos educativos destas sociedades, pois estes poden ser encadrados no que podemos chamar a educación non formal, que non está disposta por leis, a diferencia da formal, que si está legislada, e clasificada por niveis e con criterios normativos. Entón, neste sentido, a legislación fomenta a creación e o modelo base destas sociedades, mais non influe nos seus contidos nin actividades que, no seu lugar, van depender dos intereses e das competencias dos seus propios membros. Ben, entón, en canto ás características da educación dentro destas sociedades, pois podemos destacar algúns aspectos. En primeiro lugar, o ensino que está ligado a unha idea de decadencia presente en todos os ámbitos vitais, económicos e políticos da sociedade. A educación, entón, aparece como unha ferramenta útil para a mellora das actividades económicas e non só para unha correcta formación dos cidadáns. Outra idea é que esta idea de decadencia está relacionada con outra que critica algunhas das prácticas tradicionais dos campesiños españois por consideralos inmobilistas. Entón, unha das vías de recollida máis importantes dos novos coñecementos é tamén a importación do estranxeiro. E despois, para facer posible o adianto desta agricultura, a educación é un recurso esencial, mas non é o único, pois van a aparecer outras propostas como a concesión de premios ou de exencións fiscais. E despois, pois podemos dicir tamén que os diferentes proxectos educativos van ter diferentes formas e obxectivos. Hai tanto ensino práctico como teórico, escrito ou oral. Entón, unha das estrategias é buscar convencer aos propietarios ou ás persoas con influencia dentro das comunidades campesiñas, como pode ser o caso dos curas párrocos. Entón, a cultura competitiva e a do exemplo de parte destas persoas resultará de grande importancia e convértese en un aspecto esencial para a difusión do coñecemento. Imos pasar entón a continuación a expoñer os proxectos desenvolvidos por tres destas sociedades en relación á difusión e fomento do coñecemento agrícola. Por orden de fundación, vamos a falar de Valencia, Santiago de Compostela e a Extremeña de Badajoz, e os emblemas que están aquí presentes un pouco para tratar de demostrar a importancia da agricultura e a educación no marco destas sociedades. Ben, entón, empezando por a Real Sociedade Económica de Amigos del País de Valencia, que se fundou en 1776. O seu lema é Fert omnia tellus, que significa trae todas as cousas á terra. Efectivamente, traballou no fomento de novos cultivos, xardíns de aclimatación, proxectos para desecar pantanos e ampliar as obras de regadío, defendeu a produción de arroz con arancéis, a difusión de adubos novos como o guano, ou melloras na elaboración de viños e augardentes. Entre os seus éxitos podemos destacar, por exemplo, a creación dunha cátedra de agricultura en 1818, que no 46 pasou a estar integrada na Universidade de Valencia, ademais de participar na creación do seu xardín botánico. A sociedade participou tamén en procesos de innovación de maquinaria agrícola, co rexistro dun modelo de arado en 1820, tamén importantes publicacións con información sobre cultivos, produtos, métodos ou enfermidades. Entre as de tipo periódico, desde 1777, por exemplo, publicou Instituciones Económicas, cos obxectivos e as tarefas da entidade, que se transformou en un xornal chamado Boletín de la Real Sociedade Económica de Amigos del País, en 1839.
e análise da sociedade entre 1876 e 82 cando desaparece. Entre as monografías, por destacar só algunhas, pois unha que xa oímos falar no comentario anterior, Agricultura General e Gobierno de la Casa de Campo en 10 volumes de José Antonio Valcárcel, a noticia de las varias y diferentes producciones del Reino de Valencia, como también de sus fábricas y artefactos de Tomás Ricord, ou sobre a aplicación del guano en varios cultivos, de José Polo Bernabé. En 1869, a sociedade inaugurou tamén unha biblioteca popular, e no 78 estableceu a Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia con propósitos de crédito agrario. Ben, no caso de Santiago, a Real Sociedade Económica de Amigos del País de Santiago foi establecida en 1784, e no seu emblema podemos ver a deusa Minerva, protectora das artes, sobre a figura de un arado, entre outras cousas. Entón, entre as iniciativas para o establecemento de centros de ensino práctico, logrouse a concesión dunha subvención para unha cátedra de agricultura en 1836, que non acabou sendo efectiva até algo máis de 20 anos despois, até 57. En 1840 logrouse a concesión dunha serie de espacios necesarios para o funcionamento dun modesto xardín botánico, e tamén iniciou na segunda metade do século XIX unha reiteración continuada dos terreos dun antigo convento para o establecemento dunha granxa escola que, sin embargo, nunca chegou a funcionar. Ben, celebrou congresos agrícolas en 1864 e 85, nos que se debateron importantes cuestións para o agro galego, por exemplo, propiedade da terra, rotacións de cultivos ou fertilización, e tamén organizou exposicións agrarias tamén en varios momentos do século XIX, na segunda metade, con entregas de premios para fomentar o espírito competitivo. E tamén, claro, textos sobre cultivos como a vide, a pataca, o sorgo, o castiñeiro ou plantas forraxeiras, 3 publicacións periódicas neste século, Semanario Instructivo, Revista Económica e Revista de la Sociedad Económica, outras memorias tamén sobre temas diversos como análisis de aguas, de solos ou actas e relatorios de congresos e exposicións, e algúns outros proxectos que non pasaron de ser enunciados por falta de apoio económico, como un museo agronómico ou un laboratorio biolóxico. Despois tamén no ámbito da ensinanza formal, a colaboración institucional levou á creación da Escuela Central de Capataces Agrícolas, e xa no século XX da Misión Biolóxica de Galicia, onde se produciron os primeiros millos híbridos de Europa. Entón, houve tamén unha proposta de lei para a posta en marcha dunha rede estatal de granxas escola no Congreso de 1864, e tampouco chegou a fructificar a ir adiante. E finalmente, a Real Sociedade Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz, que se fundou en 1816, o seu lema pois é tamén bastante revelador, ensinando fomenta, entón, como bo exemplo da importancia do ensino en estas sociedades. E tamén entre os seus logros podemos falar, por exemplo, da creación tamén dunha cátedra de agricultura que experimentou problemas tanto políticos pola volta do absolutismo en 1823 como financeiros que levaron a cancelar a súa actividade de novo en 1836. Unha iniciativa por establecemento dunha casa de labor modelo en 1838 que non se materializou até o cambio de século, entón non vai ser ata 1907 cando inicia as actividades unha granxa escola en Badajoz, onde hoxe funciona aínda a Escola de Enxeñería Agraria da Universidade de Extremadura. Alberto, tens 5 minutos. Vale, Desculpa. en 1871 a creación dunha biblioteca, que tamén levaban casi 40 anos intentando que saír adiante, e pois, a organización de conferencias, exposicións e difusión de publicacións que inclúen a divulgación do coñecemento tamén proveniente de outras organizacións. Houbo debates con outras sociedades, en temas como a introducción do arroz de sequeiro ou variedades de figueira. Tamén se elaboraronse memorias sobre a avaliación do arado Don Basel, por exemplo, que a sociedade tratou de introducir na rexión, e tamén houve importantes trocas de memorias con outras sociedades económicas, tanto da España peninsular como das colonias. E ben, para ir concluindo, queda pois abordar dúas cuestións que poden estar suxeitas a debate. Por un lado, o grau de innovación dos proxectos, que por norma xeral pois valoramos de forma positiva, primeiro porque estas sociedades recolleron actuacións innovadoras procedentes de estados que na época eran considerados avanzados en materias agrícolas, pois como Inglaterra, Francia ou Alemanha. Tamén en canto á transmisión do coñecemento, os proxectos que perseguían este obxectivo até chegada destas sociedades eran máis escasos. Así, en algúns lugares as sociedades tiveron un papel importante na introducción de cultivos como a pataca, o raigrás ou adubos como o guano.
Este coñecemento ven acompañado xa de uso de técnicas científicas probadas e ensaiadas e métodos empíricos experimentais. E, por outro lado, pois o desprezo fronte a algunhas técnicas tradicionais e o interese excesivo pola importación de coñecemento do estranxeiro pois levou a que se cometesen algúns erros, por exemplo, pola falta dunha valoración correcta de contextos ambientais propios, pero hai que dicir tamén que estamos en unha época na que se carece de estudos rigurosos sobre o territorio nacional, na que, aínda que foran propensas a importar coñecemento estranxeiro, o papel destas sociedades era o de experimentar solucións e propoñelas á poboación, e, por outro lado, pois a pesar de que en algúns casos a experimentación non chegou a resultados concretos, a valoración tampouco debe ser negativa porque se pode, no seu lugar, considerar como parte do xogo da experimentación ante a falta de mellores datos e, por suposto, é unha proba da existencia dunha vontade de progresar. E xa para rematar, como último aspecto das conclusións, pois podemos falar do debate sobre o alcance dos proxectos destas sociedades, en moitos casos escaso, pois debido principalmente a problemas de comunicación, porque, pois, por exemplo, falta de implicación dos propietarios ou das personalidades con influencia en estas comunidades, ou porque a área efectiva dos proxectos desenvolvidos pois era limitada, e, por outro lado, pois, evidentes problemas financeiros que supoñen que algúns proxectos pois acaben só en declaracións de intencións. Entón, pensamos que hai unha necesidade de redimensionar o impacto dos traballos destas sociedades españolas na agricultura e no ensino, que parece menor do esperado e do que se tiña anunciado, pero tamén hai importantes matices a esta cuestión que en realidade é moi complexa. Entón, non se pode considerar o impacto destas sociedades na agricultura de igual forma para todo o país, pois o seu traballo dependía en grande medida das actitudes dos seus membros. Algúnas organizacións non se preocuparon pola agricultura, pero outras sí que contaron coa presenza de importantes personalidades que se implicaron fondamente en esta cuestión. Hai lugares tamén nos que existe un contexto ambiental, social e productivo moito máis favorable para a innovación agrícola, que permitiu a diversificación da produción e o fomento de cultivos intensivos. Entón, temos na fin un discurso matizado segundo épocas e territorios, con algunhas sociedades que ignoraron os cultivos locais, máis outros territorios que se beneficiaron da presencia atenta dunha elite social e intelectual pois que estudiaba, que razonaba e que buscaba mellorar a súa propia rexión acostumbrada xa aos cambios agrarios para aumentar a produción e os beneficios. Entón, o que hai aquí é unha especie como de dinamismo e intereses variáveis en función do lugar onde nos atopemos. Isto vai ser todo. Muito obrigado. Muito obrigada, Alberto. Vou agora passar a palavra à Inês Gomes, que também pertence ao ReSeed. A sua comunicação intitula-se Biodiversity, Food and Health in Agricultural Treaties Between the Past and the Future. Inês, tens a palavra. Obrigada, Bárbara. Deixa-me só também controlar aqui o tempo. Então, o ponto de partida para esta comunicação são os tratados de agricultura publicados por Herrera em Espanha em 1513, que também já falou a Anabela, e o tratado de João António Garrido, que foi publicado em Portugal em 1749, embora restem ainda algumas dúvidas quanto à data da primeira edição deste livro, mas aquela que existe neste momento, que é conhecida, é de 1749, mas mais do que tentar contextualizar e descrever estes livros, que vou fazer muito brevemente, e vou dar um maior foco, portanto, ao livro português, que foi muito pouco ou nada estudado, eu vou tentar apresentar estes livros como tratados de transição e como fonte para compreender aquilo que foi cultivado. Uma questão importante que também discutirei muito brevemente nesta comunicação é como é que nós podemos usar estas fontes históricas, e em particular os tratados de agricultura, para ajudar a identificar as plantas e as variedades, e as suas variedades, nomeadamente os novos produtos que, portanto, desde o século XVI chegavam à Península Ibérica. Na Europa, portanto, obras dedicadas à agricultura foram publicadas desde os finais
do século XV, portanto havia um interesse generalizado europeu na matéria agrícola. Estas obras inicialmente tinham um cariz clássico e a partir do século XVI passaram a ter um caráter mais empírico, portanto foram publicadas várias obras que ainda eram baseadas nos clássicos latinos e gregos, e que reuniam, no fundo, excertos de vários autores, mas que já davam conta de práticas agrícolas coevas e já as comparavam com as clássicas. E eram tratados, podemos dizer, completos de agricultura, no sentido que abordavam temas diversos para além do cultivo de plantas propriamente dito. Portanto, tinham portanto, capítulos sobre veterinária, sobre meteorologia, sobre caça, sobre o tratamento de pragas ou de outras doenças, enfim, uma série de outros temas de alguma forma ligados à agricultura. E deste novo género, podemos dizer, deste novo género literário, destacamos precisamente a obra de Herrera e a obra de Garrido, que terão sido, enfim, as primeiras então deste novo género. Em Portugal, ao contrário do resto da Europa, a literatura agrícola dos séculos XVI e XVII não foram significativas, portanto foram apenas traduzidos os clássicos, e esta, no fundo, é a primeira que alia precisamente os clássicos à experiência empírica. Focando-me um pouco no livro de Herrera, este é o índice do livro quarto, portanto este livro, como já foi dito, foi publicado em 1513, um tratado cuja importância se reflete nas mais de 20 edições em Espanha, mas também nas inúmeras traduções em outros países, e é um tratado que é considerado, no fundo, a obra-prima do seu tempo. Portanto, e para uns, Herrera é o pai da agricultura moderna, para outros é o último tratadista da tradição geopónica antiga e medieval, mas no fundo é precisamente aqui neste meio, no fundo, em que ainda existe uma grande carga de superstição medieval, mas também já existem muitos aspectos modernos, portanto, muitas opiniões próprias, e portanto é precisamente neste ponto em que ele é considerado então este tratado de transição, mas que ainda segue muito de perto, portanto, os tais aspectos dos clássicos, falando de vários temas também. E pretendia, acima de tudo, ser útil aos agricultores e a todos aqueles que trabalhavam na agricultura. E por isso foi escrito em linguagem vernácula, em linguagem fluente, simples, o que era uma novidade. Portanto, terá sido o primeiro tratado de agricultura escrito em espanhol. E, portanto, reunia precisamente estes dois aspectos, a tradição dita culta e a experiência pessoal das viagens que Herrera fazia à Espanha. Relativamente a Garrido, portanto, o livro foi então publicado em princípio, a primeira edição em 1749. Sobre António Garrido, João António Garrido, não se sabe, não se tem muita informação, era espanhol, tinha nacionalidade portuguesa, era mestre de aritmética e escrita, e de facto este é o primeiro livro impresso escrito em português dedicado à prática agrícola. Bem, esta primazia também pode efetivamente ser questionada. No entanto, foi aquilo que teve de alguma forma maior importância, no sentido que também ele foi reeditado e reimpresso em diversas ocasiões, ainda no século XIX, apesar de, com a institucionalização da agronomia, o livro tenha sido bastante criticado. E seja de facto talvez o primeiro que reúna precisamente esta questão dos clássicos e da própria experiência do autor. O livro, como se pode ver na imagem, o índice é dividido em 9 repartimentos, portanto, e não é apenas o tal tratado de agricultura, portanto, reunindo e discorrendo sobre diversos temas, pecuária, medicina, nomeadamente sobre a influência dos alimentos na saúde, muitas vezes estes alimentos já os entendendo como confeccionados, mas também sobre meteorologia, sobre astronomia, e é, no fundo, acima de tudo, um tratado de conselhos práticos para o cultivo de frutos, de árvores, de legumes, de ervas, de flores, e para a criação e para a caça de animais, e também para a produção de determinados produtos, como o vinho, o vinagre, o azeite, a aguardente. E, no fundo, é um tratado que se assemelha muito aos Borda d'Água, e é também
também ele, como Herrera para a Espanha, é também relevante para perceber as mudanças na agricultura em Portugal. Por um lado, por ser este tratado de transição entre as tais duas culturas agronómicas, a tal baseada nos clássicos e a outra baseada, digamos assim, na autoridade, enfim, da ciência, mas também porque é uma época de transição em que Portugal incorpora no seu cotidiano agrícola e alimentar, portanto, os novos produtos vindos dos novos mundos, e que Garrido já dá já nota dessas plantas que vieram transformar gostos e que vieram transformar também paisagens. Apesar dos 2 séculos de distância que separam a publicação destes livros, eles foram então os primeiros tratados genéricos escritos em espanhol e em português, e apesar do Tratado de Garrido ser, acima de tudo, como eu disse, um tratado de conceitos úteis, portanto é muito menos detalhado do que o Tratado de Herrera, ambos permitem precisamente uma primeira abordagem ao que estava a ser cultivado. E no caso do livro de Herrera, as várias edições vão sendo atualizadas ainda no século XIX, e isso permite ver precisamente a evolução e as novas plantas que vão sendo introduzidas ao longo do tempo. E têm também as tais características comuns que os colocam, como já referi, portanto, neste momento de transição. E eu agora, partindo do livro de Garrido, vou dar alguns exemplos para melhor compreender estes pontos que fui falando, embora estes exemplos pudessem ser retirados também do livro de Herrera. Portanto, os autores clássicos continuavam a ser uma referência nestas obras, portanto, o Garrido apresenta exemplos de gregos, de latinos, portanto, cita Plínio, Catão, Dioscórides, neste caso, no exemplo que está na imagem, cita Avicena, e, portanto, cita-os sempre, mostrando como é que indicações é que estes autores davam sobre, por exemplo, o cultivo de determinada planta. Mas a sua experiência e os seus conhecimentos práticos já eram cruciais. Portanto, ele próprio cultivava e dava a conhecer a sua experiência. Neste caso, fala sobre os marmelos que tinha feito e as experiências que fez, nomeadamente com a forma dos marmelos. E também tinha, tal como Herrera, um conhecimento profundo de Portugal através das viagens que ia fazendo. E, portanto, dá sempre, ao longo do seu livro, dá sempre vários exemplos daquilo que se passava das figueiras da Vila da Ronchas, dos pomares de Porto Alegre, de determinadas castas que encontra, neste caso da imagem, no convento de Lisboa. Portanto, há já, de facto, um conhecimento prático muito significativo que ele coloca ao dispor, digamos assim, dos seus leitores. Relativamente aos objetivos do livro e à audiência esperada, portanto, Garrido tem também claramente uma intenção didática. Portanto, apesar do seu livro ter sido publicado no século XVIII, segue realmente a literatura agrícola do século XVI, tal como Herrera, que visa um efeito imediato, quer ser, portanto, diretamente útil e que convoca o leitor. Portanto, a intenção didática é também refletiva no caso da língua, por ser escrito em português e não em latim, portanto, o que já acontecia há bastante tempo noutros países europeus. E isto pretendia, no caso de Herrera é bem conhecido, que ele pretendia precisamente dar, portanto, ter novos leitores, neste caso que seriam, no caso de Herrera, os fazendeiros de Toledo. Ora, neste prólogo, que eu aqui coloquei uma parte, Garrido dá exatamente conta de que ele quer, das suas conversas e das conversas que tem com vários agricultores, que quer ser precisamente útil aos homens do campo. Aliás, este vem exatamente no título, que ele pretende dar segredos e avisos aos homens do campo. E ele considera... 5 minutos, por favor. Ok, obrigada. E, portanto, das suas conversas, ele considera que os agricultores lhe mostram o valor dos seus conhecimentos e é nesse sentido que ele tenta colocar esses conhecimentos ao dispor dos leitores. Para além do mais, vão apresentando também, tanto Garrido como Herrera, portanto, notas relativamente às propriedades medicinais dos alimentos. Herrera também o faz e, neste caso, o que acontece, portanto, isto não acontece nos autores clássicos e é também indicador da importância que é dada a este conhecimento, a estes novos leitores de terras, enfim, pequenas, e que teriam necessidade de, para além dos conselhos de agricultura, terem também outros conselhos de medicina, porque seriam eventualmente terras
onde não teriam os médicos eventualmente à disposição. Garrido, como eu disse, dá também conta de novos cultivos, portanto espécies americanas pouco difundidas no século XVIII e formas de as cultivar, como os feijões, o milho, os tomates, e o autor dá também nota das variedades, isto é, de pequenas diferenças que podem ser observadas dentro de uma mesma cultura, e estas diferenças refletem agrobiodiversidade. E aqui, quando estou a falar da agrobiodiversidade, estou a falar da biodiversidade das culturas, daquelas que são, das culturas que são escolhidas pelo agricultor. E refletem, em particular, esta diversidade reflete diversidade genética. E este conhecimento da agrobiodiversidade do passado é relevante, podendo realmente abrir caminho para o uso de fontes históricas nos modelos preditivos de perda de biodiversidade, tornando estes modelos mais robustos. E muito brevemente, o que estamos a tentar também fazer no projeto é precisamente identificar variedades de plantas mencionadas em fontes históricas, nestas e noutras, para tentar de facto perceber a variedade que estava a ser cultivada no passado. E por isso nós compilamos e fizemos uma base de dados e compilamos todas as referências a plantas e suas variedades nestas e noutras fontes e tentámos propor uma classificação, ou seja, no fundo tentámos associar a cada uma das plantas mencionadas um nome científico, porque é a única forma de tentar, portanto, esta padronização, dando um nome científico às plantas mencionadas, é a única forma de, por um lado, poder comparar as diferentes fontes e poder, então, conseguir perceber a sucessão de cultivos num determinado local e ao longo dos diferentes ao longo do tempo. Mas é um processo complexo devido às questões da sinonímia, dos nomes vulgares serem, às vezes para a mesma planta serem os mesmos, para plantas diferentes serem o mesmo ou terem nomes diferentes para a mesma planta. Portanto, isto implica, portanto, uma abordagem interdisciplinar, uma vez que este processo, no fundo, de classificação está fora do âmbito da formação em História. Portanto, é um processo que implica, de facto, conhecimentos profundos e que implica ir buscar, além dos próprios nomes que vêm mencionados das fontes, no fundo, ir buscar mais informações às fontes sobre a forma como a planta era cultivada, sobre os seus ciclos vegetativos, sobre a forma como depois era utilizada. E são todas estas informações no seu conjunto que permitem saber com algum rigor aquilo que estava a ser cultivado. Resumindo muito brevemente, e falando em particular do livro de Garrido, portanto, é sem dúvida um texto e um tratado de transição, portanto, uma das primeiras abordagens em Portugal no âmbito da agricultura que vai então para além dos clássicos, para não me exceder, no fundo dizer que este desafio de identificar a flora por meio de textos históricos, portanto, é muito grande e muito difícil, e está bem documentado, devido a todas as dificuldades que já falámos, mas apesar destas dificuldades, a recolha de dados num vasto conjunto de fontes como as que apresentei, juntamente com a linguística, a arqueobotânica e a genética, podem efetivamente fornecer uma melhor compreensão da história das sementes, da história das plantas cultivadas, da sua diversidade e da distribuição destas plantas nas paisagens. E é tudo. Obrigada. Muito obrigada, Inês, e obrigada a todos aqueles que falaram antes da Inês e a Inês por terem cumprido o tempo que lhes foi dado para apresentarem as suas comunicações. Vou imediatamente passar à seguinte, que vai ser apresentada pelo Leonardo B. Pires e que se intitula In Transition from a Traditional to a Scientific Agriculture, Written Culture and the Making of Rural Subjects, 18th and 19th Centuries. Leonardo, tens a palavra. Já está. Bem, muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar todos os colegas aqui presentes, cumprimentar em particular também a Bárbara por ter aceito o convite para moderar este painel. E o que hoje vou aqui apresentar é, portanto, parte da investigação que tem desenvolvido aqui no projeto ReSeed, que é precisamente sobre a questão da circulação e transmissão do conhecimento, sobretudo desde a segunda metade do século XVIII até à primeira metade do século XIX, e em que medida é que isso vai informar as práticas agrícolas da população em geral. E para isso é tentar compreender quais as condições para a inovação agrícola, as novas técnicas e como é que estas mesmas se adaptam às comunidades rurais. Nós estamos a falar de Portugal ainda enquanto reino
que é um país esmagadoramente assente na atividade do setor primário, e, portanto, toda esta questão de como é que as técnicas vão sendo disseminadas através de mecanismos como são os livros e os textos impressos torna-se muito relevante e muito premente para compreender precisamente esta construção teórica do conhecimento agrícola. E para tornar isto operacionalizável, vou estudar precisamente o conceito de seleção de sementes e, em particular, tendo como caso de estudo a fruticultura, precisamente o recorte cronológico que sublinhei, e que as fontes para esse mesmo trabalho foram os manuais e tratados agrícolas publicados, ainda também almanaques e catecismos, que também é um género literário que tem alguma importância neste domínio. Em primeiro lugar, convinha salientar que estamos a falar, portanto, de um período que convive com o ideário iluminista, que coloca muita tónica na dicotomia entre a natureza e o homem, o selvagem e o racional, e o iluminismo como uma doutrina e uma filosofia que pretende impor essa ordem racional, criar método e criar mecanismos metódicos. Surge então essa necessidade de enquadrar em moldes pré-definidos o que não tinha, portanto, uma tipologia e uma forma muito específica, que era a agricultura e a natureza. Portanto, os fenómenos naturais não eram compreendidos ainda de uma forma que se pretendia racional e, portanto, é nessa questão que os iluministas vão atuar neste período. E, portanto, há três elementos que se combinam e que acabam por desaguar neste quadro mental, que é a tecnologia, sobretudo a tipografia, que já desde os finais do século XV, com Gutenberg, que existe pela Europa, disseminada pela Europa, a organização social também, a questão das novas elites culturais, que aqui vão surgindo na chamada República das Letras, e ainda a ideologia, portanto, a questão da Revolução Científica dos séculos XVII e XVIII, que de facto acabam por mostrar e comprovar precisamente esse ambiente cultural muito vibrante que ocorria na Europa e que Portugal não foi alheio, e portanto o que aqui nós temos foi exatamente esta ideia do marketplace for ideas, precisamente esta ideia do mercado de ideias, de várias trocas, parte a parte. E aqui recorro a uma obra clássica, mas acho que ainda é muito luminosa e pertinente em vários aspectos, que é do Paul Azarro, em que precisamente refere que a razão e a observação denunciaram os erros escolares, a ciência fala, é preciso crê-la. Portanto, eu penso que este é o princípio determinante que vai conduzir tudo o ideário iluminista e que precisamente tem as suas repercussões em Portugal e em específico também no ideário e no pensamento sobre as questões científicas da agricultura. E, portanto, os manuais que nós encontramos publicados neste período, mas também não convém esquecer o contributo que a Academia das Ciências tem neste domínio através das suas memórias, propõe então um quadro normativo para a experimentação científica e que, nesse sentido, conduziria a uma moldura técnica para práticas e costumes seculares. E os objetivos que aqui nós encontramos podem ser estes que eu aqui assinalo: proceder a uma intervenção em condições pré-definidas, observar as mudanças ou a ausência dessas mesmas mudanças e ganhar conhecimento sobre padrões regulares de eventos e daí passar à escrita precisamente toda essa visualização e todo esse empirismo. Aqui, como eu vou falar de seleção de sementes, recorro a um conceito, ou pelo menos uma definição que me parece pertinente, que vem da sociologia, que é precisamente uma ideia de construir uniformidades no tempo e no espaço através da geração de regras. Ou seja, a partir do momento que uma semente é escolhida em detrimento da outra, existe precisamente um empirismo que sustenta as preferências, que as demarca e que pretende criar estabilidades, ou seja, assegurar precisamente que o ciclo vegetativo das culturas seja cumprido numa base real. Focando agora precisamente portanto, a base empírica e a base heurística desta comunicação, que são os manuais e tratados agrícolas, começo pelo já referido João António Garrido, portanto, 1749, e que é uma obra que ainda conhece alguma pertinência até pelo menos aos anos 30 do século XIX, tem 7 edições, e o que o João António Garrido faz, e isto demonstra também como é que a própria ciência agronómica, ainda que a agronomia não seja uma ciência completamente consolidada até o século XIX, mas pelo menos o entendimento que se tem da agricultura é que há uma estreita relação entre a fertilidade dos solos
e a capacidade de fazer germinar algumas culturas. E este tipo de pensamento, este tipo de ideia, nós encontramos noutros manuais e noutros tratados, nomeadamente na Inglaterra, nos finais do século XVIII, esta ideia do solo também está muito presente, mas também em Espanha, portanto, é uma ideia que demonstra precisamente portanto, a acumulação de conhecimento que vai sendo gerada ao longo das décadas. E a mim parece-me interessante e sintomático precisamente dessa atitude, é que a terminologia que o João António Garrido usa para a questão das variedades e das sementes é um certo animismo, ou seja, diz que umas têm simpatia e as outras têm antipatia entre elas. Portanto, este próprio vocabulário é, enfim, muito primevo, que mostra precisamente, nós estamos ainda a falar de uma obra de transição, como a Inês referiu, e que precisamente este vai ser um livro criticado já mais à frente, quando o conhecimento agronómico já está mais consolidado do ponto de vista teórico e até institucional. Depois temos ainda também algumas obras que vão surgindo entre o Garrido e o Bretet de 1793, mas são obras que ainda vão muito a reboque desta ideia muito inicial do que é o conhecimento agrícola, mas de facto com o Avelar Brotero nós temos aqui um contributo muito relevante, é professor da Universidade de Coimbra e este pode-se considerar quase o manual da sua cadeira e de facto o que nós aqui vemos é precisamente uma preocupação constante com as circunstâncias fisiológicas das espécies, ou seja, perceber qual a diferenciação entre sementes e gomos, como é que estas se relacionam para precisamente multiplicar as espécies do reino vegetal, aqui na citação, e de facto vemos uma presença mais ténue de determinadas técnicas agrícolas, o que aqui interessa é sobretudo o conhecimento biológico das sementes e o seu ciclo, mas também a importância da ação humana nesse mesmo ciclo. E nós vemos que também o Brotero fala muito em algumas técnicas agrícolas, e aqui com consequência precisamente nas culturas frutíferas, por exemplo, no que acontece com as enxertias. Ou seja, nós vemos aqui, portanto, essa preocupação mais premente com a ciência que ocorre do que propriamente alguns conselhos a agricultores ou a lavradores. Nós estamos aqui a falar essencialmente de um livro científico. Um livro que, enfim, não é muito falado, mas parece relevante neste quadro, é precisamente o que José Veloso escreveu em 1805, que não é um manual agrícola do ponto de vista clássico, mas é um manual que explica quais os procedimentos a que se deve recorrer no envio de materiais de origem agrícola, animal e mineral. Portanto, um pouco aquela ideia das viagens filosóficas do final do século XVIII. Portanto, nós vemos aqui um manual para como é que se deve proceder precisamente ao envio desses materiais científicos. E apesar de, como disse, não ser um manual que, enfim, clássico, que confirma a tipologia que é habitual neste tipo de textos, o que nós vemos aqui é que precisamente ele refere algumas circunstâncias, como é que se deve proceder à seleção de sementes e para que estas consigam ser precisamente semeadas e medrarem. E de facto temos aqui, por exemplo, esta citação: é preciso observar que as sementes maiores devem ficar mais profundamente enterradas do que as pequenas, ou úmidas, e que estas encontrem uma terra mais solta ou delgada do que as outras grossas. Portanto, ainda que seja um livro que, assim entre aspas, foge ao que é o típico manual e o típico tratado, é de facto, nós encontramos aqui precisamente algumas informações de caráter muito interessante e muito relevante, precisamente para a questão da seleção de sementes. Depois temos ainda também, pouco tempo depois, a publicação do Dicionário de Agricultura do Soares Franco. Este dicionário tem um particularismo que é uma adaptação à realidade portuguesa do Cours d'Agriculture do Abad de Rousier, que foi publicado em 1781, e de facto é uma tradução, não obstante incluir algumas considerações sobre o que era a realidade portuguesa. E o que nós vemos aqui, e não esquecer esta sua origem francesa deste dicionário, que realmente demonstra um modelo enciclopedista, precisamente neste dicionário, e que é muito detalhado, muito pormenorizado, vai ao ponto de especificar qual o procedimento da seleção de sementes nas várias culturas frutíferas. É efetivamente o primeiro que nós vemos este tipo de informação tão detalhada, por exemplo, muito relevante neste livro, e de facto ainda que tendo estes particularismos e ser um livro que não é
escrito totalmente para Portugal, nós vemos efetivamente o que é um livro que é muito relevante no quadro geral da literatura agrícola do período. Tens mais 5 minutos, Leonardo. Ok, certíssimo. E, portanto, depois temos ainda os 2 volumes de manual que José Maria Grande publica já em 1849 e realmente já é demonstrativo da evolução que a ciência económica sofre. É um tratamento muito mais cuidado, quase que remete para o livro do Brotero, portanto nós estamos a falar de um livro estritamente científico e que refere numa das suas frases que a escolha das sementes deve ser muito cuidado ao agricultor. Portanto, já há esta intenção de conjugar a literatura científica, a preocupação científica, mas também alertar os agricultores para como devem proceder aos seus trabalhos e, portanto, é um livro que até conhece 2 edições, uma em 1849 e uma em 1852, se não me falha a memória. Portanto, nós vemos que é um livro que até, tendo em conta o quadro cultural português, até tem alguma receptividade. Depois, passando para os almanaques e catecismos, os almanaques é um tipo de texto literário que está muito em voga no antigo regime, século XVIII e até mesmo durante o XIX, que atinge o seu apogeu precisamente nesta altura do século das luzes, e que são feitos, e aqui recorro precisamente à citação de um desses almanaques, que é estes são feitos para gente do campo que ou não quer ou não pode comprar outros livros. Portanto, há esta ideia de disseminar a informação através destes livros, que do ponto de vista mesmo material são muito frágeis, e o que nós encontramos já do ponto de vista do conteúdo é algo que se pode considerar como a astrologia rústica, isto é, a simbiose entre prognósticos de fenómenos celestes com informações de cariz agrícola. E isto vai ser uma marca que vai permanecer ao longo de todos os almanaques que vão sendo publicados neste período, e sendo este cariz coloquial, não é de estranhar que a escolha das sementes não apareça tratada na mesma proporção que os livros que eu referi há pouco. Portanto, nós vemos aqui que é um livro, quase um repositório de conhecimentos úteis, contrariamente ao que nós encontramos nos outros tratados e manuais. E ainda temos os catecismos. Só encontrei este em 1819, que foi publicado precisamente nesse ano e reeditado em 1827. Só em 1852, F. Ferreira Lapa volta a escrever um catecismo de agricultura. E neste tipo de livro, o que nós encontramos é que a questão das sementes aparece tratada com muita minúcia, usa um vocabulário muito próximo das terminologias científicas, explica os processos biológicos de reprodução vegetal e talvez este caráter utilitário, ou não utilitário, melhor dizendo, portanto este caráter muito científico, talvez explique o porquê de não se encontrar mais catecismos publicados nesta altura, ou seja, há uma ideia de promover o conhecimento de forma muito rigorosa e talvez do ponto de vista da comunidade de leitores isso não tenha conhecido grande receptividade e, portanto, no período que aqui analiso só encontramos precisamente este em 1819, que inclusivamente é publicado pela primeira vez nos Anais das Ciências e das Artes e das Letras do conjunto de portugueses exilados em Paris. Muito rapidamente para algumas conclusões. Nos primeiros livros que analisei, portanto, do Garrido até ali ao José Maria Grande, o conhecimento do solo, até ao Brotero, peço desculpa, o conhecimento do solo aparecia como o primeiro fundamento sobre o qual devia ser bem sucedida a agricultura. Posteriormente e progressivamente, ao longo do século XIX, já encontramos uma maior aproximação entre o que é a investigação científica e a sua relação entre as sementes, enquanto entidade biológica, e ainda as condições desejadas para que esta germine, e depois, para concluir ainda, também os almanaques que privilegiam, precisamente como eu referi há pouco, esta vertente repositórios de conhecimentos úteis, enquanto os catecismos se encontra uma maior atenção científica e talvez precisamente esta distinção seja justificativa do facto dos almanaques continuarem a ser publicados durante muito tempo e os catecismos rarearem no panorama bibliográfico português de teor científico. E, portanto, era isto que eu aqui queria apresentar e muito obrigado pela vossa atenção. Leonardo, muito obrigada. Vamos agora passar à última comunicação deste painel, que vai ser apresentada pela Dulce Freire e pela Mónica Lourenço, e o título é Botanists in Iberia Peninsula, a Geographical Distribution of Plants Used for Human Consumption. Dulce e Mónica têm a palavra. Estão sem som.
Bom, agora já com som. Muito boa tarde e muito obrigada a todos, agradeço muito a todos os que estão a assistir a esta sessão e também à organização do Congresso que a aceitou e que permite aos vários membros do grupo, da equipa do ReSeed, estar a apresentar diferentes vertentes do trabalho que estamos a desenvolver, da pesquisa que estamos a desenvolver, e claro, à Bárbara, que é um gosto reencontrar, ainda que seja neste formato. A Bárbara Direito, muitíssimo obrigada por ter aceitado a moderação. Vamos apresentar, a Mónica e eu, esta comunicação, que é uma primeira análise de uma vertente que também nos interessa neste projeto, que é identificar os protagonistas que estão associados à produção de conhecimento sobre plantas e à sua disseminação das plantas cultivadas, e em alguns casos não conseguimos saber quais são os protagonistas, só que não os conseguimos identificar, mas no caso dos botânicos é possível, através de algumas obras e cruzando dados de diferentes proveniências, conseguir saber quem foram, do ponto de vista dos seus dados básicos, do seu percurso. E, sobretudo, o que é que vieram fazer à Península. Bom, este computador, estou no Mac e não estou muito... Então, esta apresentação tem estes pontos, porquê dos protagonistas. Vamos focar esta análise dos botânicos e de outros na obra de Miguel Colmeiro, que já vou falar mais a seguir, e depois fazemos uma análise mais detalhada nestes 4 pontos sobre a obra desta biblioteca de botânica hispano-lusitana que o Colmeiro publicou em meados do século XIX. E, portanto, são dados que estamos a trabalhar e que são dados preliminares, mas que já nos lançam aqui algumas pistas e já nos permitem juntar, cruzar diferentes conhecimentos daquilo que temos, alguns dos quais foram apresentados agora nestas comunicações pelos membros da equipa. Bom, a Península Ibérica temos que a considerar, e é assim que nós a consideramos, um laboratório vivo, provavelmente desde sempre, mas a nós interessa-nos sobretudo perceber como é que as plantas do Novo Mundo, em que Portugal e Espanha foram protagonistas nesses contactos com as diferentes partes do mundo a partir do século XV, como é que essas plantas que vão chegando, que são originárias de diferentes partes do globo, a maior parte delas que nós ainda hoje cultivamos e que apreciamos e que já consideramos inseridas na nossa dieta e na nossa agricultura tradicional, como é que elas vieram sobretudo das Américas, diferentes zonas da América, mas algumas também vieram do Oriente, nomeadamente espécies novas de arroz e de laranja, e das Américas vieram alguns dos produtos que já foram referidos: o feijão, a abóbora, o tomate, o milho, a batata doce, o pimento e uma série de outros produtos. Estes produtos, a partir do século XV, XVI, começaram a encontrar-se com outros que já cá estavam, que nós não sabemos, que foram chegando ao longo dos séculos, sobretudo desde o início do Neolítico, e que são os cereais que nós já conhecemos: o trigo, o centeio, a cevada, várias leguminosas, o grão de bico, as lentilhas, o nabo, a cebola, etc. E, portanto, as favas, as ervilhas, a maior parte das frutas, da pera, da maçã, do alperce, dos figos, do azeite, da vinha. Portanto, aqui na Península Ibérica é espantoso como nós conseguimos encontrar produtos que são provenientes de diferentes partes do mundo, e que se produzem, que se adaptam e que crescem e que produzem aqui. Portanto, esta possibilidade e esta fácil conexão dos territórios da Península Ibérica com o que estava a acontecer, com as viagens e com os contactos com os novos territórios, suscitaram o interesse de muitos investigadores, de muitos comerciantes, de muitos navegadores, de muitos cientistas de muitas áreas, e também é isso que nós estamos a identificar, de indivíduos, de pessoas que se interessavam pelas questões das plantas e pela botânica. Nós chamamos de botânicos entre aspas, porque na altura eles não se consideravam botânicos, a maior parte deles, aliás, alguns do século XV ainda a noção de botânica não era propriamente aquela que nós temos depois já no século XIX, e portanto são botânicos, naturalistas, alguns são agricultores, outros são comerciantes, outros são farmacêuticos, médicos, mas que têm este interesse comum pelas plantas.
Nós, no nosso projeto, temos este modelo conceptual, portanto, queremos cruzar estes três elementos, o ambiente, as sementes e a ação humana, e perceber como é que estes três pontos do triângulo interagem ao longo desde o século XV-XVI até ao século XX, e sabemos que eles interagem de diferentes formas nos diferentes locais ao longo do período, e, claro, a ação humana é fundamental. E por isso, a conhecer quem foram estes botânicos, o conhecimento que produziram e, sobretudo, que conhecimento nos permitem ter sobre aquilo que estava a ser cultivado na Península, que, como já os colegas anteriores referiram, não é uma missão fácil de identificar o que é que se estava a ser cultivado. Se calhar é mais fácil saber quais foram, é certamente mais fácil saber quais foram as decisões régias ou a atitude de alguns nobres ou a data em que ocorreram determinados conflitos armados, mas saber o que é que se estava a consumir e a cultivar nas diferentes partes da Península Ibérica é extremamente difícil, e nós temos que recorrer a diferente tipo de fontes. E as informações fornecidas por estes pioneiros da botânica, alguns não tão pioneiros, depois ao longo dos séculos, é fundamental. O Miguel Colmeiro foi um botânico que nasceu em Santiago de Compostela no início do século XIX e viveu até 1901, quando faleceu em Madrid, e desempenhou diversos cargos muito importantes na Madrid da época. Portanto, foi diretor da Universidade Central, que é uma das universidades que depois foram englobadas no que é hoje a Universidade Complutense. Foi diretor do Real Jardim Botânico de Madrid, foi membro de diversas academias, foi fundador da Real Sociedade Espanhola de História Natural. Ele é aquilo que se chama, alguns autores lhe chamam, um botânico de secretário, ou seja, ele não andou pela Espanha a percorrer os caminhos inóspitos e as serras e os vales das diferentes regiões espanholas. Ele teve sobretudo a recolher material, a recolher dados, a identificar autores, a identificar a bibliografia, em contacto com todos os autores relevantes da sua época, incluindo portugueses, claro, mas também franceses, ingleses, alemães, e portanto ele recolheu esses dados e publicou várias obras de síntese com esses dados. A obra que nós utilizamos aqui, que é esta, a Botânica e os Botânicos na Península Hispano-Lusitana, foi publicada em 1858 e procura fazer um levantamento de todas as obras e de todos os autores que tinham publicado até essa altura sobre as plantas de Espanha e Portugal. Não só plantas cultivadas, muitas delas são plantas medicinais, plantas com interesse industrial, plantas com diferentes interesses. O que nos interessa aqui neste caso é identificar qual é o conhecimento sobre as plantas, até porque nós já percebemos que ao longo dos séculos as plantas as funções e os objetivos com que os indivíduos, a ação humana se interessa pelas plantas vai mudando. E, portanto, há plantas que não são cultivadas em algum momento, mas que são cultivadas noutro, e, portanto, alguns autores podem considerá-las espontâneas. E também há plantas que, sendo espontâneas, muitas vezes contribuem de forma importante para a alimentação em determinados momentos. Portanto, temos que ter aqui uma visão alargada também sobre, de facto, qual era a flora que existia na Península Ibérica. E este livro está dividido em 10 secções. Nós aqui nesta comunicação analisamos sobretudo a secção 6ª, que contém referências a autores e a obras do século XV ao século XIX, a meados do século XIX, 226 autores, 337 obras, algumas delas, aquelas que já foram referidas aqui nas comunicações anteriores. Só uma curiosidade, só há uma mulher entre estes autores, e é algo que vamos analisar mais adiante, e é só uma curiosidade por enquanto. E, portanto, nós vamos fazer uma análise detalhada sobre esta obra, e é isso que vou passar a palavra neste momento à Mónica Lourenço. Obrigada. Foi então realizada um levantamento dos conteúdos referidos a cada obra, e como podemos ver existem várias informações sobre a Península Ibérica relacionada com a agricultura, plantas cultivadas, plantas espontâneas, floras, mas também sobre química vegetal, botânicos, etc. Estes dados foram principalmente retirados das notas do Colmeiro, pois nem sempre as obras são relacionadas com botânica especificamente, ou os próprios autores podem nem ser botânicos, mas virem de outras áreas. Analisou-se também o idioma de escrita de cada obra. Vemos que um grande número de obras encontra-se em espanhol, o que mostra a importância das obras em vernáculo para o público espanhol, que são traduzidas e também originalmente espanholas.
Existem poucas obras acessíveis em português, o que nos faz questionar o porquê de ser assim. Mostra o peso do latim enquanto língua franca, mostra também os interesses de outros países, como a França, que tinha um grande peso científico, particularmente na botânica, e que mostra também o surgimento do francês como língua científica. O árabe e o grego surgem aqui em dicionários, vocabulários de nomes vulgares de plantas, por exemplo. Um facto curioso é a tradução dos nomes dos autores estrangeiros, realizado pelo Colmeiro, e que é algo a ter em conta durante a pesquisa pelos mesmos. Levantou-se também os dados referentes ao local da edição das obras, como se pode ver neste mapa, com base nas fronteiras atuais, e ao lado da representação quantitativa dessas obras por países e séculos. Podemos constatar que nem sempre as obras estão no idioma do local onde foram editadas. Há diferentes centros de edição ao longo dos séculos e dentro de cada território. Espanha, naturalmente, é o principal local onde se editam as obras que o Colmeiro refere, tanto traduzidas como originalmente espanholas, e houve vários centros de edição ao longo dos séculos, sendo que Madrid sempre foi o grande centro de edição. Portugal está presente desde o século XVII, mas em que o principal centro de publicação encontra-se em Lisboa, apesar do Porto e Coimbra também terem relevância. Relativamente aos outros países, desde o século XVI, muitas obras foram publicadas em França, tendo vindo a crescer em número nos séculos seguintes, e algumas até apresentadas pelos colegas nas apresentações anteriores. A Alemanha já está presente desde o século XVIII e ganha mais importância no século XIX. E Inglaterra, que apesar de ser um grande centro para o estudo da botânica, tem menos relevância para a edição de obras da botânica da Península Ibérica. Aqui representou-se a origem dos diferentes autores, e analisando estes dados podemos ver que, sem contar com a Península Ibérica, são ao todo 15 áreas diferentes que incluem toda a Europa e também colónias. Ao todo são 34% autores oriundos de outros países, que também demonstra a grande importância dada à Península Ibérica. Na Península Ibérica, a maior parte dos autores são espanhóis, faz sentido, tendo em conta aquilo que já foi dito. Dentro dos estrangeiros temos uma grande presença dos franceses, nomeadamente no século XVIII. No século XVIII também vemos aqui um número considerável de autores de origem brasileira, que reflete o esforço de tradução de obras estrangeiras e de as publicar no Brasil. E vemos também a presença de muitos alemães no século XVIII, que, em comparação com a informação mostrada anteriormente, significa que publicaram noutras línguas e noutros países também. Podemos então concluir que esta obra do Colmeiro é um ponto de partida para a análise dos botânicos que se interessam pela Península Ibérica entre o século XV e o século XIX, mas reconhecendo também as limitações que apresenta. A análise... Tem 5 minutos, desculpa. A análise dos dados permite caracterizar as publicações sobre a botânica da Península Ibérica, mostrando um alargado interesse que este tema suscitou em autores de diferentes regiões da Europa. Também os locais e os idiomas de publicação indicam que haveria um público relativamente alargado que se interessava por estas temáticas. Estas são algumas das questões que continuamos a analisar e a cruzar com outras fontes impressas e manuscritas. E é tudo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Mónica e Dulce. Tendo em conta que já terminaram as comunicações, vamos ter agora uns minutinhos para perguntas e respostas, mais concretamente 8 minutos, pelas minhas contas. Pediram-nos para não exceder a hora e meia de painel e é isso que vamos tentar fazer. Dado que não temos aqui na secção perguntas e respostas nada escrito até o momento, isso quer dizer que aqueles que nos estão a ouvir em casa, ou enfim, onde quer que estejam, não têm perguntas a colocar neste momento, mas eu tenho aqui algumas coisas, mas em qualquer caso pergunto aos membros do painel se têm alguma pergunta a colocar aos colegas. Imagino que já se conheçam e já conheçam muito bem os trabalhos uns dos outros, mas pode ser que quero dar-vos a palavra primeiro, não quero ocupar demasiado tempo, por isso pergunto-vos se há alguma coisa que querem perguntar uns aos outros ou se posso passar às minhas breves perguntas.
Eu queria só fazer um comentário, se me fosse permitido. Achei curioso, não conhecia, mas achei curioso que o Leonardo referiu a obra do Abade de Razonet, a tradução em português que eu não conhecia. Portanto, que vem mais uma vez de acordo com aquilo que eu disse. Portanto, os monges beneditinos iam diretamente à fonte, compraram a obra logo quando ela foi editada e depois mais tarde não se interessaram pela tradução, naturalmente. Mas ela era tão importante que inclusivamente foi traduzido. Era só isto. Foi um dado que eu registrei e queria referir. Obrigada, Anabela. Mais algum de vós quer colocar alguma questão ou fazer um comentário? Posso fazer as minhas breves perguntas, a ver se entretanto aparece mais alguém que queira perguntar alguma coisa? Muito bem, tenho aqui uma pergunta breve para o Leonardo. Na tua conclusão, enfim, ao longo da tua apresentação, mas frisaste isto melhor na tua conclusão, disseste-nos que nas obras que percorreste, constataste que o elemento que era destacado nas obras, tratados agrícolas, enfim, num primeiro momento tinha a ver com o solo, que num segundo momento começou a dar-se importância às sementes, isto já no século XIX, não é? E um dos elementos que faltava aqui era o clima, e aquilo que eu te queria perguntar era se nas obras que consultaste começa-se também a compreender que está a ser dada maior importância aos fatores climáticos, e se sim, que conhecimento é que estava a ser produzido sobre isto? Bem sei que estamos um pouco longe ainda da institucionalização da ciência agronómica e, portanto, ainda não temos nem tão pouco aquelas monografias rurais, que depois também já nos davam um conhecimento mais localizado, todos os fatores em jogo em determinadas zonas, nem temos tão pouco a ecologia, que vai surgir bastante mais tarde e que também combina todos estes aspectos, mas queria só perceber em que pé é que está o conhecimento e que está a importância dada ao clima nestas obras, no final do século XIX, se quiseres, ou nas obras que tu trataste. Pronto, é isso. E vou também perguntar qualquer coisa à Inês, muito rapidamente. Falaste-nos da obra do Garrido e disseste-nos que foi bastante disseminada, teve várias edições, mas que já mais para o período do final do século XIX, também por causa da institucionalização da agronomia e da ciência agronómica em Portugal, a obra foi bastante criticada. Eu gostava de perceber em que é que foi criticada, quais foram os aspectos que foram mais criticados e se de facto é uma obra que caiu em desuso ou continuou a manter-se viva de alguma forma, se é que tu consegues perceber isso. Pronto, por enquanto são estas as perguntas que temos. E depois já vi aqui que temos 2 perguntas. Vou fazer estas por agora e depois já vou passar a ler as perguntas que foram colocadas aqui pelos nossos ouvintes. Leonardo, se calhar dou-te a palavra primeiro. Sim, muito obrigado pela pergunta. Muito brevemente, o interesse pelo clima aparece de forma muito difusa, ou seja, claro que nós estamos muito longe do que é a climatologia do século XIX, etc. O que há é, por exemplo, referências a temperaturas, há referências a áreas quentes, a condição de conservação das sementes deve ser, por exemplo, ser num lugar frio ou quente, dependendo da variedade. Portanto, há mais essa preocupação estritamente ligada à cultura, isto inicialmente, portanto, finais do século XVIII, inicialmente à cultura, do que propriamente ao clima no geral. Agora, nós chegamos, por exemplo, e estou-me a lembrar mesmo de memória do José Maria Grande, em que ele inclusivamente tem gravuras sobre as nuvens, portanto, há todo um conjunto de informações, mesmo do ponto de vista gráfico, que já demonstra precisamente, nós estamos já a falar, portanto, se queremos localizar aquilo, anos 30, 40 do século XIX, em que o clima aparece como um fator determinante e muito bem explicitado nos manuais e nos tratados. Portanto, se quisermos colocar aí como barreira cronológica, seria sensivelmente, portanto, a partir do segundo quartel do século XIX, em que aparece esse tipo de informação mais consolidada, mas para concluir, realmente, finais do século XVIII ainda aparece de forma difusa, mas progressivamente vai-se consolidando esse saber e, como digo, até do ponto de vista de ensinar às pessoas, até há gravuras precisamente para corroborar as informações dos autores. Pronto, é isto. Inês. Obrigada, Bárbara. Só uma questão em relação a esta questão do clima. O Garrido tem um capítulo em que fala precisamente sobre os sinais do tempo e da meteorologia que devem estar atentos
para cultivar determinadas espécies, mas também os sinais de tempestades, como é que se pode reconhecer que vem uma tempestade, para que se possa eventualmente prevenir algumas situações, eventualmente de perdas de cultura. Em relação à tua pergunta, na verdade, não posso adiantar muito, mas em determinada altura, um professor do ISA, que eu agora não estava a tentar ver se descobria aqui quem, portanto, diz que a obra não tem nada a recomendá-la, nem sequer a língua em que está escrito. E aquilo que nos parece é que tem um pouco a ver, mas isto, pronto, ainda tem que ser mais explorado, mas que tem um pouco a ver com, a partir do século XIX, a botânica de facto começa a ser central nos manuais de agricultura. E aqui, ou seja, a questão do conhecimento da planta, como é que a planta cresce, em que solos é que deve crescer, como é a sua própria fisiologia, e isto ainda não aparece nos livros, no Tratado de Garrido. E, portanto, a crítica é um bocadinho por aí, por essa falta de ciência, digamos assim, por ser ainda uma coisa muito, muito empírica e muito olhar para os sinais e para os astros. Obrigada, Inês. Vou passar a ler aqui muito rapidamente as perguntas que temos. A primeira delas é para a Mónica e para a Dulce. O Inácio Pereda, enfim, que acho que todos conhecerão, pergunta se sabemos se Colmeiro visitou alguma vez Lisboa. Pronto. Mónica, Dulce. Só duas coisas. Nós neste momento estamos mais focados naquilo que o Colmeiro escreveu do que na vida dele. Portanto, numa fase mais à frente vamos detalhar a vida o percurso de alguns botânicos, e neste momento não temos essa informação se ele veio ou não a Lisboa. Talvez tivesse interesse, correspondeu-se com pessoas diferentes de portuguesas, e também de Lisboa e de Coimbra e de outros sítios. E só queria acrescentar aqui uma questão àquilo que a Inês disse sobre o Garrido. Nós estamos a preparar a reedição do livro com um estudo crítico, em que a Inês também é autora, e de facto estamos também a analisar esta questão do idioma em que ele é escrito. Ele tem muitas palavras espanholadas e espanholas, e talvez isso também fosse, e de facto esse caráter do conhecimento que ele transmite, essa estranheza que esse conhecimento causa aos agrónomos do século XIX, do finais do século XIX, é muito, muito interessante. Obrigada, Dulce. Temos agora uma pergunta da Cristina Joanás de Mello. Olá, Cristina. Não tenho bem a certeza para quem será a pergunta, vou lê-la, vou passar a lê-la e depois, enfim, quem achar melhor poderá responder. Obrigada pelas comunicações, foram muito interessantes. Gostava de saber se encontraram novas relações na produção fruto-silvícola no século XIX que permitam conhecer melhor a expansão de árvores que produzem simultaneamente madeira para a indústria naval e mobiliária e simultaneamente fruta para consumo humano e gado. Castanheiros, nogueiras, cerejeira, mavieira, pinhais e montado. Quem é que pode responder a esta pergunta da Cristina Joanás de Mello? Não se está a ouvir, Anabela? Já percebi. Eu cliquei sem querer. No caso dos mosteiros beneditinos, o que eu percebo, sem dados agora muito concretos, mas isso é o meu olhar, de tanto olhar para a documentação já tenho muita coisa na cabeça, é que há uma grande preocupação ao longo do século XVII e XVIII na plantação de pinheiros. Não tanto, não sei se para a indústria naval, mas para as suas próprias obras dos seus próprios mosteiros. Isso verifica-se, é uma preocupação constante e de vez em quando há o registro da plantação de um pinheiro de 3.000, de comprar pinhões para semear. Nos castanheiros os castanheiros sobreiros e carvalhos, isso é uma constante, ao longo em todos os mosteiros. Sempre que há uma mudança de abade, 3 em 3 anos, sempre que há capítulo geral e eles têm que fazer o relatório, em todos esses relatórios trianuais há referência, o abade refere os carvalhos, os castanheiros e os sobreiros que plantou. Portanto, a necessidade de madeira, naturalmente, mas também a necessidade dos próprios frutos dessas árvores, quer para a alimentação, a castanha sobretudo para secar e para se comer ao longo do inverno, é muito importante a castanha seca, as bolotas para a criação dos porcos.
não é? Portanto, os frutos do castanheiro e dos sobreiros para a madeira também, naturalmente, e para os animais. Mas a castanha é premente, porque a castanha era a base alimentar. Antes da generalização da batata, é a castanha, sobretudo seca, que entra na alimentação e que entra na composição da sopa. Eu observo-a com muita observo sempre eles a comprarem castanhas secas, inclusive, é um grande negócio, não só nos mosteiros beneditinos masculinos, mas também nos femininos, eu vejo isso. Mosteiros a norte, alguns que já analisei, isso é muito constante. E também esta realidade de plantar pinheiros também nos mosteiros femininos, nomeadamente em Viana e no Porto. Obrigada, Anabela. Entretanto, a Cristina precisou que esta pergunta era para todos, portanto, se algum de vocês tiver mais alguma coisa a dizer sobre isto, por favor, muito rapidamente, que já estamos em cima da hora. Não? Entretanto, a Cristina também sugeriu sobre o clima uma obra do Pedro Silva, O Clima do Noroeste de Portugal, 1600-1855, bem como o projeto de climatologia coordenado por Maria João Alcoforado. Enfim, fica aqui a referência para todos aqueles que nos estão a ouvir. E com esta indicação, acho que temos que dar por terminado aqui o painel, estamos mesmo em cima da hora que nos foi dada. Quero agradecer a todos os que apresentaram as 6 comunicações hoje, quero também agradecer àqueles que nos ouviram em casa, onde quer que estejam, onde quer que estiveram, e à organização do Reporta pelo apoio todo dado e pela ótima organização desta conferência. Espero que possam ainda desfrutar das próximas sessões, e pronto, ficamos por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. E as maiores felicidades para o projeto, e espero ver-vos em mais conferências, enfim, e estou à espera ansiosamente pelos vossos livros, edições críticas do Garrido e tudo mais o que nos planeiam trazer. Muitíssimo obrigada, Bárbara, pela moderação, que foi excelente, e também nós estamos ansiosamente à espera dos nossos resultados. Vão saindo com calma. Sim, claro. Somos corredores de fundo nesta investigação. Muito obrigada. Beijo, obrigada a todos.